Mano, o Brasil é um país complicado, velho. Um país complicado de entender. Só que, mesmo sendo um país difícil de se viver, ele ainda acaba sendo um dos países mais fáceis do mundo. E por que eu tô falando pra você essa frase contra-intuitiva, mano? Basicamente porque a gente sabe que o Brasil é difícil. A gente sabe que a maioria das pessoas nasce fudida, entendeu? Sem dinheiro, sem estrutura familiar, sem nutrientes necessários para o desenvolvimento do corpo e do cérebro, sem alimentação decente, entendeu? A nossa alimentação aqui é precária, porque envolve o preço das coisas, as coisas sempre tá com preço nas alturas, a inflação você sabe que ela vem corroendo o nosso dinheiro aí há anos. A porra do real não vale mais merda nenhuma. Então tudo isso daí faz com que todos os brasileiros, 90 e poucos % da sociedade brasileira nasça já em completa dificuldade, entendeu? E logo a gente vê que a vida das pessoas que já nascem nessa situação acaba por se tornar extremamente difícil, sem contar que além de nascer sem as condições para comprar os recursos, os nutrientes e alimentação adequada para o desenvolvimento do corpo e da mente, a maioria dos brasileiros ainda nasce em áreas perigosas, aonde ali falta a presença do Estado, falta a presença do governo. Afinal, o governo é pago através de impostos para entregar serviços a essas pessoas, mas só que ele não entrega esses serviços e esses lugares, essas pessoas acabam por ficar desamparados, e isso acaba agravando mais ainda a situação daquela pessoa que nasceu em extrema dificuldade. E qual que é o negócio? O negócio é que por nascer nessas condições, por não ter tido os recursos necessários para poder desenvolver o corpo e o cérebro, por ter nascido em um bairro ruim, onde o Estado não chegou, logo essa pessoa não conseguiu desenvolver as habilidades e as capacidades necessárias para que um emprego decente seja conquistado. E dessa forma, muitas pessoas não conseguem arrumar emprego, ou então se arrumam esse emprego, emprego que vai pagar um salário mínimo, e a partir do momento que a pessoa arruma esse emprego que paga esse salário ruim, independente seja carteira assinada ou não, às vezes a pessoa foi trabalhar ali de pedreiro ou tá fazendo algum bico, mas está recebendo alguma coisa por mês. O fato é que, indo além das dificuldades, afinal, essa pessoa terá que pagar aluguel, água, luz, telefone, os caralho, talvez não sobre dinheiro, mas só que é aqui que entra a questão. Tudo está difícil, a vida dessa pessoa é extremamente difícil, mas só que a real é que nós devemos entender que a maioria da sociedade está inserida nessa situação, ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Por saber que todo mundo está no mesmo barco, mesmo com todas essas dificuldades, algumas poucas pessoas conseguiram vencer essas dificuldades e conseguiram acessar lugares maiores, ou seja, algumas pessoas conseguiram transformar essas dificuldades em facilidades, e isso nos permite concluir que, apesar de tamanha dificuldade, ainda existe chances de mudança no Brasil. E é a partir do momento que você entende e percebe isso, e além de tudo você possui um desejo ardente de mudar a sua realidade, então é nesse momento que você percebe que no Brasil existe um certo tipo de riqueza e certas oportunidades que estão disponíveis apenas para as pessoas que conseguem enxergar essas oportunidades. E claro que nós devemos frisar que essas oportunidades são poucas e são escassas e são reservadas somente para aquelas poucas pessoas que, apesar de toda a dificuldade, conseguiram de alguma forma enxergar essas oportunidades. Então, tendo tudo isso em mente, a partir do momento que essa pessoa ela acorda para essa realidade, então ela meio que diminui todas as chances de concorrência. Afinal, essa pessoa, pois que ela entende isso, então ela começa a se desenvolver e começa a correr atrás daqueles nutrientes e coisas que faltavam para ela. E indo além disso, ela começa a buscar maneiras de ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, para que dessa forma ela consiga usar esse dinheiro nela mesma. E ela usa esse dinheiro nela mesma basicamente tentando comprar um pouco mais de conhecimento que faça ela arrumar empregos melhores, que faça ela ganhar salários melhores e que faça ela sair um pouco da dificuldade. Mas só que pessoas desse tipo são tão escassas que falta concorrência para esse tipo de pessoa. Então, porra, por conta das dificuldades que eu falei lá no começo, o brasileiro médio tá pouco se fudendo pra tudo. Ele já se entregou, mano, entendeu? Ele não tá mais nem aí pra nada, ele só quer sobreviver. Pra ele só restou a sobrevivência. A dificuldade foi tanta que
sucumbiu a maioria das pessoas. Então a maioria das pessoas só quer ganhar o salário mínimo ali, os 1.000 por mês, fazer o bico ali e tal para sobreviver e pronto. Ninguém tá buscando o desenvolvimento. Ninguém acordou ainda para buscar o desenvolvimento. Ninguém acordou ainda para guardar um pouquinho de dinheiro para investir em si próprio, para que dessa forma consiga ganhar mais dinheiro no futuro. Os que acordaram e estão fazendo isso são poucos. E esses poucos, eles perceberam que não existe concorrência. E é nesse momento que o Brasil começa a ficar mais fácil. Afinal, esses poucos começaram a se destacar, começaram a angariar salários melhores, vieram da dificuldade, mas conseguiram vencer a dificuldade e passaram a se destacar, passaram a conquistar salários melhores e perceberam que no Brasil a concorrência é baixa. Afinal, aqui é o país do QI de 83, porra. Então, se tiver um pouco de força de vontade e disciplina, a melhora de vida ela tende a chegar, e mesmo que ela demore, afinal a dificuldade em que nós estamos inseridos não é fácil de ser combatida. Talvez você tenha passado dos 30 anos e essa melhora ainda não chegou, mas porra, você vive no Brasil, a maioria das pessoas já desistiram, a maioria das pessoas já sucumbiram às dificuldades, e isso faz com que a concorrência daqueles que possuem um pouco de força de vontade e estão inconformados com essa realidade, isso faz com que a concorrência dessas pessoas diminui, e logo, uma pessoa que já tem mais de 30 anos, se essa pessoa ainda assim está buscando alcançar algo bom, alcançar essa melhora, então essa melhora vai chegar, porque a concorrência está baixa. Diferentemente de países de primeiro mundo, como por exemplo a Coreia do Sul. Coreia do Sul é um país de primeiro mundo, é um país que possui um PIB per capita gigante, é um país que é rico comparado à riqueza que a nossa população produz aqui no Brasil, mas só que mesmo assim, apesar de ser um país rico, ainda assim é um país difícil de ser vivido, é um país triste. E por quê? Porque a concorrência é alta, afinal, lá todo mundo já nasce bem nutrido e já nasce propenso a receber bons cuidados para assim conseguir se desenvolver e conseguir também encontrar boas oportunidades na vida. E isso consequentemente faz com que os coreanos tenham os maiores QIs do mundo. Lá todo mundo é inteligente, todo mundo só quer o topo, entendeu? Mas só que chega um momento da sociedade que não vai ter mais topo para todo mundo, entendeu? A concorrência tá muito grande. Aqui no Brasil a concorrência tá baixa por conta de tudo que eu já falei, mas lá na Coreia do Sul, por exemplo, tá alto. Se passou dos 30 anos, fudeu, porque lá você não vai competir com um cara de QI 83, você vai competir com um cara de QI 140. Então olha a diferença. E se você tivesse nascido na Coreia do Sul, como é que ia ser para você ter que competir com os melhores do mundo? Não só a Coreia do Sul, e se você tivesse nascido no continente asiático, na China, em Taiwan, onde você precisa competir contra os melhores do mundo, os mais inteligentes do mundo, por uma vaga de trabalho? O resumo é que o Brasil é um país difícil por conta de todas aquelas dificuldades que eu falei no começo, mas só que mesmo sendo um país difícil, ele ainda é um país fácil, mas só que é um país fácil para poucos que conseguiram superar as dificuldades e conseguiram alcançar melhoras na vida. Porque a partir do momento que você consegue superar a dificuldade, então a concorrência ela acaba se tornando baixa e então você inevitavelmente alcança melhoras na vida. Então é basicamente isso daí, mano. Hoje nós viajamos bastante. Nós viajamos bastante nas ideias, entendeu? Mas é basicamente isso daí, mano. A mensagem do vídeo é que, pô, por mais que exista dificuldades, ainda assim há oportunidades no Brasil. O Brasil ainda é um país, digamos que fácil para aqueles que possuem as características que eu já falei aqui várias vezes. Então, basicamente isso daí por hoje, mano. Já deixa aquele like no vídeo. Vê o canal aí que tem outros vídeos decentes aí pra você assistir aí. Em breve nós estamos de volta. E tamo juntão, mano.